Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão a Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, nesta manhã, vamos meditar no texto lido e damos um título para esta mensagem. É a cura do paralítico de Cafarnaum. Esta cura que ocorreu quando Jesus entra nesta cidade de Cafarnaum após ter curado um leproso. Meus irmãos, nós sabemos que Cafarnaum fica na Galileia. A palavra Cafarnaum é uma palavra que tem origem no aramaico e significa aldeia ou vila de Naum. Cafarnaum, aldeia ou vila de Naum. Cafarnaum é uma das cidades mais importantes na Bíblia, pois além de ter sido o lugar que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua residência, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 4, do versículo 12 a 14, cumprindo-se profecia bíblica, o Senhor Jesus, então, ele tinha uma residência em Cafarnaum. Além disso, Cafarnaum foi palco de muitos milagres e muitas histórias. Cafarnaum também foi o lugar aonde o Senhor Jesus Cristo iniciou seu grupo de 12 discípulos. Pois nós encontramos pela Bíblia que Pedro, André, Tiago, João e Mateus
Repetindo, Pedro, André, Tiago e João, eles moravam também lá na cidade de Cafarnaum. Dentre vários milagres, várias curas que Jesus operou na cidade de Cafarnaum, a do paralítico nos chama a atenção. Nos chama a atenção pela riqueza de ensinamentos que esta narrativa bíblica nos traz. E é sobre ela que nós vamos falar nesta manhã. A cura do paralítico de Cafarnaum. E esta cura também, que ocorreu em Cafarnaum, está registrada e narrada nos evangelhos sinóticos, tanto de Mateus como Marcos e Lucas. Apesar de trazerem basicamente o mesmo conteúdo, cada um dos evangelhos aborda detalhes diferentes. Mas nós iremos nesta manhã, então, estudar, tirar alguns ensinamentos sobre a narrativa que Marcos fez sobre a cura deste paralítico. Então, o que é que nos chama a atenção? A primeira coisa que me chama a atenção nesta narrativa bíblica é a sensibilidade dos amigos do paralítico. O bíblico que este homem, ele era paralítico. Não dá muitos detalhes sobre a vida. Mas como paralítico, ele era uma pessoa limitada, tinha dificuldade para se locomover. Não sabemos se era paralítico desde a infância, impossibilitado provavelmente de trabalhar. Isso trazia muita angústia, muita tristeza para este homem. Ele era uma pessoa sofredora, sofria fisicamente e também, podemos dizer, espiritualmente. Não tinha ainda tido um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Ele era também um pecador. E os seus amigos, 4 pessoas, vendo a situação daquele homem, não podendo se locomover, a dificuldade dele, aqueles amigos tiveram a sensibilidade e se preocuparam com a situação daquele seu amigo. Então, isto nos chama a atenção, a sensibilidade para perceber as necessidades, a sensibilidade humana para perceber dores, sofrimento dos outros. Não somente perceber o sofrimento dos outros, mas encará-las, os sofrimentos, os problemas, com a mesma dor, como se a pessoa estivesse passando pela mesma situação. E nós encontramos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 15, falando também sobre esta sensibilidade que nós devemos ter pela dor alheia. Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: alegrai-vos com que se alegram. Isso é muito bom, se alegrar com aqueles que estão alegres, festejar com aqueles que estão festejando. Mas ele também diz: e chorai com os que choram. Então, normalmente, nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Somos convidados para festas, aniversários de casamento, noivados e etc. E nos alegramos com os noivos, com o aniversariante, reunimos a família. Isto é muito bom. E é bíblico até se alegrar, festejar com aqueles que estão alegres. Mas também devemos chorar com os que choram. E para chorar com os que choram, há uma necessidade, então, de ter esta sensibilidade. E nós percebemos
meus irmãos, que nem todos têm sensibilidade para perceber as necessidades do outro e encará-las com a mesma dor de quem vive. Pergunto nesta manhã para você: a dor alheia te afeta? Ou a dor alheia não me afeta? Quando nós observamos alguém sofrendo, está passando por uma dor, nós estamos chorando com aquela pessoa? Ou será que a dor alheia não nos afeta? Ou aquela frase que diz: cada um com os seus problemas. Eu tenho os meus problemas. E o outro tem os problemas dele. Eu cuido dos meus problemas e ele cuida dos problemas dele. Então, isto aqui nos chama a atenção. Ainda que o problema seja visível para muitas pessoas, poucos se dispõem a ajudar os necessitados. Mas aqui nesta narrativa bíblica, nós percebemos o contrário, que esses 4 amigos, eles tinham esta sensibilidade. A dor alheia, a dor daquele paralítico afetou eles, a ponto de eles tomarem uma providência. Vamos ajudar este paralítico. Não vamos passar despercebidos. Não vamos ignorar. Vamos, de alguma maneira, conduzi-lo a Jesus. E houve dificuldades, é óbvio. O homem não andava, não se locomovia. E então, mesmo assim, eles tiveram esta sensibilidade. O que também nos chama a atenção aqui, não somente a sensibilidade dos amigos do paralítico, mas também nos chama a atenção a fé visível dos amigos do paralítico. E não somente a fé visível dos amigos, mas também a fé do paralítico. Observamos aqui, porque no versículo 5, diz assim, Jesus disse, e Jesus vendo-lhes, no plural, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então isso aqui é importante destacar, nos chama a atenção a fé visível. Jesus Cristo observou, ele viu a fé daqueles 4 homens e também do paralítico. E a fé é importante. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala sobre a importância da fé. É um capítulo inteiro que fala sobre a fé, aonde diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí começa a descrever a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Abraão, e todos que alcançaram as suas promessas, e alguns que não alcançaram a promessa aqui, morreram e foram para o céu e alcançaram uma bênção maior. Como é que esses irmãos do Antigo Testamento, que estão sendo destacados aqui em Hebreus 11, venceram obstáculos? O Mar Vermelho se abriu. Como que aconteceu? E então o escritor da carta aos Hebreus fala: foi pela fé. O que é fé? É pensamento positivo? Não. É resultado da psicologia? Não. A fé é a crença, é a confiança num ser poderoso, numa pessoa
divina, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Fé é crer naquilo que está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, como este relato aqui do paralítico de Cafarnaum, isto gera fé em nós. Por quê? A fé não é crer na palavra, não é crer no poder de Deus. E aqui está dizendo que ele curou um paralítico. Se ele curou um paralítico, ele pode curar as minhas enfermidades. Então eu tenho fé neste Deus poderoso. Não fé na fé, como muitos pregam por aí. Não. Então nós vemos aqui a fé dos amigos daquele paralítico. E também do paralítico. Se queremos ajudar o próximo, se temos a sensibilidade para ajudar as pessoas que estão perdidas nas drogas, nos vícios, no pecado, na feitiçaria, no erro religioso, nós temos que ter fé que aquela pessoa indo ao Senhor Jesus Cristo, conduzida ao Senhor Jesus Cristo, vai receber o seu milagre, a sua cura, a sua libertação. Quando você olha para uma pessoa enferma, seu vizinho enfermo, seu colega de serviço enfermo, você fica sensibilizado, isso é muito bom, mas você tem fé para conduzi-lo ao Senhor Jesus? Você tem fé para dizer para ele, olha, vamos lá para a igreja. O Senhor Jesus é poderoso para mudar a tua vida, para te curar. E estes homens, então, tiveram fé. Vamos levá-lo a Jesus. Não vamos levá-lo a qualquer outro líder religioso. Não vamos levar ali na esquina para tomar um chá. Ali tem um médico muito bom. Isso até é importante. Não. Nós temos uma fé. Talvez disseram para aquele paralítico, olha, você já ouviu falar de Jesus? Ele cura. Vamos conduzi-lo, te conduzir a Jesus. E o paralítico também acreditou, porque para receber a cura tem que ter fé. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que é o espírito de cooperação. O espírito de cooperação. Veja bem, só um amigo talvez não seria suficiente para carregar aquele paralítico na sua cama. Veja que não tinha nem cadeira de rodas. E então os 4 amigos se uniram. Olha, é mais fácil nós conduzi-lo a Jesus se formos em 4. Um só vai ser difícil, eu posso não aguentar o peso dele. Não sabemos quantos quilos ele tinha. Havia dificuldades no transporte, e eles não tiveram receio de se unirem para uma boa causa, a causa do amor do próximo. Então houve uma cooperação para ajudar uma pessoa necessitada. Isto é para nós um ensino muito importante. Às vezes, como diz, uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas fazem o verão, anunciam o verão. Talvez você, isoladamente, temos dificuldade para socorrer alguém, para ajudar alguém, mas nós podemos nos unir. Um irmão, 2 irmãos, a pessoa está precisando de uma cesta básica. Para mim, talvez, ou para você, comprar uma cesta básica, uma boa cesta básica, é difícil, vai onerar. Mas se 2 pessoas, 3, 4 irmãos se unirem, tiverem esse espírito de cooperação, fica mais fácil para todos. E a pessoa vai ser abençoada. E esta cooperação, esta união, é muito importante entre os irmãos e entre as igrejas, para poder, então, ajudar
os necessitados. Mas às vezes nós pensamos isoladamente, não vou me unir com a outra igreja. Por exemplo, quantas pessoas, moradores de rua, já pensou se as igrejas evangélicas aqui da Baixada Santista se unissem, todas as igrejas, e construísse aí uma casa, um abrigo para recolher as pessoas que estão na rua? Só uma igreja talvez fica difícil, só um pastor para resolver fica difícil. Mas havendo cooperação, o trabalho se amplia. Deixamos de fazer muitas obras sociais por falta de união, por falta de cooperação. Então isto aqui me chama a atenção. Isto aqui é para nós um ensinamento. Devemos nos unir. Esse espírito de cooperação deve reinar dentro de nós, evangélicos, se quisermos ajudar e socorrer os necessitados. O que me chama também a atenção aqui é a ação deles. Não somente eles tiveram sensibilidade, não somente tiveram fé visível, não somente tiveram espírito de cooperação, mas eles tiveram ação. Por que ação? Porque a fé exige ação. Não adianta se comover, se penalizar e ter até mesmo fé, mas não tomar uma ação. E muitos desistem neste momento ao ele ter que tomar uma ação. Eles olham os obstáculos, olham as dificuldades e falam, olha, eu queria te ajudar, mas isto vai tomar o meu tempo. Isto vai trazer um esforço para mim. Vou sair da zona de conforto. Vou esquentar a cabeça, vou me preocupar com o problema dos outros. E então param por aí, desistem e se lamentam e vão embora. Mas estes homens aqui, esses amigos aqui, não. Eles não somente ficaram comovidos, como também tomaram uma ação. Vamos levá-los a Jesus. E tinha dificuldade. Qual era a dificuldade? Ruas cheias de poeiras, buracos, obstáculos. Chegando lá, dificuldades. Mas eles então tomaram uma decisão. Destacamos aqui a ação deles. Tiveram atitude. Traçaram um plano. Traçaram uma estratégia. Então, meu irmão, isto também aqui para nós é uma lição. Devemos ter atitudes concretas para ajudar pessoas e conduzi-las principalmente ao Senhor Jesus. Precisamos, então, que a nossa fé seja uma fé ativa. A fé, repito, exige ação. Uma outra situação que destaca aqui, que eles tiveram a criatividade. A criatividade deles me chama a atenção. Chegando lá, encontrando a dificuldade, casa estava cheia, porque onde Jesus estava, sempre tinha muita gente, muita aglomeração, dificuldade para entrar. Tiveram criatividade para conduzir o paralítico em 4. Tiveram criatividade para subir no telhado, amarrar, tirar as telhas, a cobertura. Isso também nos mostra que não devemos estar presos apenas a um método, a uma estratégia. E às vezes as pessoas ficam nos mesmos métodos, mesmo sistema de trabalho, anos e anos, não muda. Não aprendi assim e vai ser assim. Mas nós temos que ter criatividade. E a criatividade é ativa. O Senhor nos dá
a iluminação. O Senhor nos revela, nos mostra estratégia, planos, novas maneiras de solucionar um problema. Quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, ele nos mostra como podemos fazer para ajudar. E devemos, então, ter esta criatividade, buscar em Deus orientação, estratégias, planos, métodos adequados para ajudar e para socorrer os outros. O que nos chama a atenção também é o enfrentamento dos obstáculos. Quando vamos ajudar alguém, quando vamos conduzir uma pessoa para a igreja, para um processo de libertação, porque Jesus liberta. Jesus liberta, Jesus é o libertador. Aquilo que os homens não podem fazer, Jesus Cristo pode. Como que alguém pode se libertar das drogas, a não ser por Jesus? Como alguém pode se libertar do homossexualismo, se não for através de Jesus? Como alguém pode sair de uma religião que foi escravizado, dominado, aonde está preso pelo diabo? Só através do Senhor Jesus. E para conduzir essas pessoas ao Senhor Jesus, vão surgir obstáculos, impedimentos. Mas nós devemos vencer os obstáculos para ajudar pessoas a irem ao encontro do Senhor Jesus. E esses 4 amigos não desistiram quando surgiu os obstáculos. Casa cheia é um obstáculo. Retirar a telha, suspender o paralítico no telhado, amarrar a ele em cordas, descer. O caminho do telhado é um caminho difícil, mas eles então venceram estes obstáculos. E nós também não podemos desistir. Se você está conduzindo uma pessoa para Cristo e está difícil esta situação, levou uma vez na igreja, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não entendeu, não levo mais, não vou pregar mais, não vou ajudar mais. Não. Aqui mostra para nós a perseverança, enfrentar obstáculos para levar a pessoa diante de Jesus. Porque Jesus é a solução. Jesus é o remédio para o mundo perdido. O mundo está enfermo. Qual é a cura? É o Senhor Jesus. Você crê que Jesus é a solução? Durante muito tempo nós distribuímos um folheto que dizia: Cristo é a solução. Cristo é a solução ao mundo perdido. Cristo é a solução para o desviado. Cristo é a solução para aqueles que estão presos aos vícios, às drogas, ao sexo ilícito. Cristo é a solução para os seus problemas. Cremos nisso. Então vamos conduzir pecadores ao encontro de Cristo. O que nos chama a atenção também nesta narrativa bíblica é a atitude de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, em priorizar o estado espiritual daquele homem. Jesus tem sensibilidade pela dor alheia. Jesus sabia que aquele homem era um sofredor. Jesus sabia que ele precisava de uma cura física, mas ele tinha um problema maior do que a sua enfermidade. Ele era não apenas paralítico, ele era o escravo de Satanás. Por que escravo de Satanás? Porque ele era dominado pelo pecado, e o pecado é resultado do diabo. O diabo escraviza as pessoas
através do pecado, mas se o Filho vos libertar, Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Jesus olha para aquela situação. Jesus olha para a sensibilidade dos amigos. Jesus observa a fé dos amigos. Jesus observou também o espírito de cooperação deles, a ação deles. Jesus observou o quanto eles foram perseverantes, venceram os obstáculos diante daquele quadro. Jesus olha para aquele paralítico e ele vê dentro do coração dele algo mais grave. O pecado é algo gravíssimo. Por quê? Porque o pecado leva o homem ao inferno. O pecado tira a paz do homem. O pecado corta a comunhão do homem com Deus. O grande problema do homem, o problema maior, é o pecado. E só Jesus pode perdoar o pecado. Versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, viu fé neles, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Que maravilha! Jesus aqui toma esta atitude em priorizar o estado espiritual. Isto é uma lição para nós. Olha, a pessoa pode estar sofrendo uma enfermidade terrível, pode ser um câncer, pode ser uma doença qualquer, terrível. Está sofrendo, sabemos que está sofrendo, mas o problema maior é o espiritual. Porque se a pessoa morrer no seu estado pecaminoso, doente, enfermo, e for para o inferno, as pessoas dizem assim, morreu, está descansando. Será que está descansando mesmo? Se não teve os seus pecados perdoados, se não entregou sua vida para Jesus, todo o sofrimento que ele passou aqui na terra, devido à sua enfermidade, será irrisório, muito pequeno, diante do sofrimento do inferno. O inferno é um lugar de sofrimento. É tormento eterno, não é tormento passageiro, não. E quando a pessoa morre sem Cristo, vai diretamente, no mesmo instante, talvez milésimos de segundo, já cai no sofrimento eterno. E então, destaca aqui a atitude de Jesus em priorizar seu estado espiritual. Você que está me assistindo nesta live, ouvindo o programa pela rádio, você também prioriza o estado espiritual? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Ou apenas está na igreja por uma necessidade, por uma cura, por uma prosperidade? Que tristeza quando vemos igrejas usando como chamariz, culto de prosperidade. Onde já se viu culto de prosperidade? Você passa na porta aqui, tem uma faixa lá, culto de prosperidade é quinta-feira. Quer dizer que sexta-feira não é culto de Jesus, não pode prosperar? E as pessoas vão na igreja atraídas, não para receber o perdão dos seus pecados. Vão lá, e o que acontece lá? O pastor está pregando prosperidade. Olha, você vai ser rico, você vai ser próspero, mas tem que dar. Você dando para a igreja, você vai ficar próspero. Chega a colocar na porta da igreja um carro de luxo, importado. As pessoas passam ali no pátio da igreja, olham, o que é isso? Olha, esse carro pode ser seu. Jesus pode dar um carro semelhante. Venha para cá. E as pessoas são atraídas por causa da prosperidade, por causa de cura. Não negamos que Deus possa prosperar, mas o
problema principal é o espiritual. E as bênçãos o Senhor pode nos dar, é verdade. O que é que também nos destaca aqui? A onisciência de Jesus, a descoberta do pensamento secreto dos escribas. Quando Jesus diz para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, e estavam ali assentados alguns dos escribas, ouvindo Jesus pregar, religiosos, que razoavam em seu coração, não pronunciaram nenhuma palavra, apenas dentro do coração começaram a murmurar, começaram a pensar, ele está blasfemando, por que diz ele isso? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Eles estavam criticando em secreto, no seu íntimo, não pronunciaram nenhuma palavra. Mas, versículo 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Isto aqui é algo para ser destacado. Jesus é diferente dos outros líderes religiosos. Por que diferente? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Doutrina negada pelas testemunhas de Jeová e por outras seitas. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Faz parte da Trindade. Ele tem os atributos da divindade. E um dos atributos dele é este aqui, onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Tem ciência de tudo. Ele conhece o íntimo. Diz aqui, reconhecendo logo em seu espírito que razoavam entre si sobre essas coisas do coração. Jesus conhece os corações, os pensamentos, os pecados ocultos. Jesus, então, viu dentro do coração o que eles estavam pensando. Isto aqui revela que Jesus é especial, Jesus é diferente, ele é onisciente, ele é Deus. Ele descobre o pensamento secreto dos escribas. E o Senhor Jesus também conhece o teu íntimo. O Senhor conhece o teu coração, se é verdadeiro ou não. Se você é um escriba, um fariseu, se você está agindo como os escribas e os fariseus, hipócrita, o que você pensa, ele sabe, porque ele é Deus. Destacamos também aqui, nos chama a atenção, não somente a onisciência do Senhor Jesus, mas um outro atributo da divindade de Jesus, sua onipotência. Ele pode tudo. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre a natureza, repreender os ventos, a tempestade. Ele tem poder sobre os espíritos malignos. Libertou o endemoniado de Gadareno, expulsava os demônios. Ele tem poder, poder para ressuscitar mortos. Você já parou para pensar, ressuscitar mortos? Lázaro, 4 dias sepultados, cheirava mal, o corpo já estava deteriorando. 4 dias sepultado. Você sabe o que é isso? Imagine, você vai lá no cemitério aqui em Santos, da Areia Branca, ou do Saboó, enterrou uma pessoa, 4 dias a pessoa lá enterrada. Vai alguém lá, ora, e a pessoa ressuscita. Que milagre extraordinário! Jesus realizou isso. Ele é poderoso, ele tem poder.
Por isso que ele não é como qualquer líder religioso, não. E então destaca aqui a onipotência de Jesus. No versículo 11, ele diz assim: olha, aquele homem, tantos anos paralítico, com a cama ali no meio daquele salão, telhado descoberto, que cena, pessoas olhando. Jesus priorizou o estado espiritual, pessoas criticando, e esse Jesus poderoso olha para aquele homem paralítico e ele diz: a ti te digo, levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que aconteceu? O paralítico ficou curado instantaneamente. Suas pernas voltaram ao normal, seu corpo, não sabemos qual era a sua deformidade, paralítico, talvez os braços também, o corpo todo, da cintura para baixo, não sabemos, mas tudo rapidinho voltou ao normal, com palavras do Senhor Jesus: levanta-te. E ele se levantou e foi curado. Como? Que poder é este que atua sobre o corpo de uma pessoa doente, paralítica, e a pessoa fica curada? De onde vem esse poder? De Jesus. Ele é Deus, ele é onipotente. Então o texto também nos mostra que o nosso Senhor Jesus é poderoso. Isto gera fé em nós, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, eternamente. Ele curou no passado e cura no presente. Ele era onipotente no passado e continua sendo onipotente no presente. Não mudou nada. Jesus é o mesmo. E ele está de braços abertos para ajudar os pecadores, para curar os enfermos, para entrar com o seu poder e resolver situações complicadas. Então aprendemos no texto aqui, nos chama a atenção a obediência do Senhor Jesus. E mas o último ponto que nós destacamos aqui, que nos chama a atenção, é a obediência do paralítico. Porque para recebermos a cura, para sermos abençoados, ouvimos a palavra fala conosco, cremos que Jesus é poderoso, Jesus dá uma ordem, um comando para nós, mas precisamos obedecer. Jesus disse para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu creio que ele só foi curado quando ele se levantou. Ele estava deitado e ele estava ali paralítico. Recebeu uma ordem: levanta-te. Recebeu o comando: levanta-te. Ele poderia dizer: não, eu vou cair da cama. Eu não tenho forças nas minhas pernas. Eu conheço o meu corpo. Eu sei as minhas dificuldades. Não. Será que não tem alguém aqui para me ajudar a levantar? Não. Ele creu. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. E diz aqui o texto, o versículo 12. Ele levantou-se. Olha a obediência dele. Jesus disse: levanta-te. Ele imediatamente chegou a hora da minha bênção, estou no lugar certo. É Jesus que está dizendo para eu me levantar. Ele curou o cego de Bartimeu. Ele tem poder para ressuscitar a morte. Se ele disse para eu me levantar, não vou ficar mais nesta cama. Ele levantou-se e ele tomou, tomando logo o leito, aquela cama, meu irmão, que desceu pelo telhado, uma cama de madeira, talvez rústica,
como eram as camas antigamente, ele pegou a cama. Eu entrei carregado nesta cama. Desceram a cama pelo telhado, mas eu vou sair agora pela porta. Não vou sair pelo telhado, vou sair pela porta, carregando esta cama aqui na cidade de Cafarnaum, para que todos possam ver que Jesus é onipotente, Jesus cura, Jesus me curou. E ele saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram do milagre realizado. E o que aconteceu? Glorificaram a Deus. O nome de Deus foi glorificado, dizendo, nunca tal vimos. Que milagre que aconteceu aqui em Cafarnaum. Porque 4 pessoas tiveram a sensibilidade de conduzir um paralítico à presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu creio nesta palavra. Eu também sei que você que me ouve também crê. Crê que o nosso Jesus é poderoso. Não tenha receio de levar pessoas problemáticas ao Senhor Jesus. Não tenha receio de dizer aos seus amigos do trabalho, da faculdade, seus vizinhos, vamos lá para a minha igreja. Lá nós pregamos Jesus. Lá Jesus opera. Lá Jesus se manifesta. Lá não é lugar de entretenimento, não. Na minha igreja é lugar onde a palavra de Deus é valorizada. Nós estamos preocupados com o espiritual, não com outras coisinhas que não resolvem nada. O problema do mundo é este, meu irmão. O mundo não quer entretenimento, não. Quando o pecador vem para a casa de Deus, ele quer ver o poder de Deus. Mas hoje, meus irmãos, o poder de Deus está faltando dentro dos cultos. Não há, é difícil ver pregação com unção. Você vê grito, vê esforço, vê gritaria, muito ruído, muito barulho, som estridente, querem criar um ambiente, querem empurrar para nós algo como se aquilo fosse espiritual, vazio, não tem nada de espiritual. Pulos, gritos, bate-palma e outras coisas mais. Você olha aqui e vê, cadê o poder? Que poder? Não sabe nem o que é o poder de Deus. Isto é poder de Deus. Sai dali, acabou tudo. Aquele momento de euforismo. Tudo aquilo não passa de ruído, só barulho. Isto engana, meu irmão, isto nos engana. Não, há muitas pessoas que manipulam, para um lado, para o outro, isso aí, tudo vazio. E as pessoas ali olhando para aquilo, dizendo, onde está o poder de Deus? Onde está a unção de Deus? Nada de poder de Deus. Mas quando uma igreja realmente ora, quando uma igreja realmente busca o verdadeiro poder de Deus, você pode levar lá o pecador, pode convidar seu amigo sem receio, porque quando ele entrar, ele vai ver música, hinos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Que as pessoas, quando estão cantando, Deus está operando. Aí a exposição da palavra de Deus, com graça, com sabedoria, fruto de oração, de consagração, aquele ambiente espiritual,
de contrição. E Deus falando através da sua palavra, gerando fé aos corações. Quando o pastor faz o convite, quem quer receber a bênção, vem aqui. E as pessoas, os pastores oram, Jesus opera, ambiente espiritual. Está faltando em muitas igrejas. Talvez você diga assim, mas por que, pastor? E eu vou te dizer por quê, meu irmão. Sinal da vinda do Senhor Jesus. É mentira o que estão dizendo aí, que vamos passar por um grande avivamento. É mentira os que estão dizendo, olha, vai acontecer isso e aquilo. Mentira. Os últimos dias serão difíceis. São dias terríveis. O diabo trabalha lá fora e também dentro das igrejas. Hoje as pessoas estão sendo desigrejadas. Muita gente desigrejada. Sabe por quê? Porque quem está se desviando hoje são as igrejas. As pessoas andam por aí, pulando de igreja para igreja, à procura de uma igreja séria. Está faltando igrejas bíblicas. O diabo está dizendo que a igreja de antigamente, não, essa igreja que teve séculos, não é igreja, essa igreja não funciona mais, não agrada mais. Mentira do diabo. Sinal da vinda de Jesus. Poucos vão ser fiéis. Quando Jesus voltar, poucas igrejas vão ser sérias. E é por isso que você vê hoje essas igrejas que viraram casa de show. Por quê? Esse evangelho do entretenimento. Isso fica camuflado. Poder de Deus. Que poder de Deus? Coisa nenhuma. Deus está longe disso. E então, meus irmãos, vamos buscar a Deus verdadeiramente. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos fiéis à sua palavra, igreja bíblica, igreja séria, comprometida com a palavra, oração, buscar a Deus, o verdadeiro mover do Espírito Santo. Aí sim você vai ver milagres acontecerem. Como aconteceu aqui com este paralítico de Cafarnaum. Que Deus possa então estar nos abençoando. E eu quero nessa manhã orar por você, meu irmão, minha irmã, você que talvez, de alguma maneira, o Espírito Santo vai te conduzir a ouvir esta mensagem, através do nosso YouTube. E eu quero dizer para você que Jesus é a solução